Boa tarde a todos. Essa é a nossa 60ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos. Nós estamos já na parte 2 do livro, né? E no capítulo 4. Na nossa última reunião, nós estávamos vendo a questão da Fúvia, né? A Fúvia, ela tinha sido aquela pessoa que tinha armado a situação para Lívia ser injustamente acusada de adultério, né? Ela era casada com o tio do Públio, né? E ela armou tudo aquilo. E depois ela estimulou a filha também, né? Anos mais tarde, quando eles voltaram para Roma, ela estimulou a filha a tentar destruir o casamento da filha do Público, esqueci o nome, com o Plínio, né? E da Flávia com o Plínio, né? Então, diante disso tudo, ela estava com perturbações, né, que acabavam perturbações mentais, né, de tudo isso, né, e que acabaram levando a um desequilíbrio físico, né, e a possibilidade que outros espíritos aparecessem, né, para influenciá-la. Então a gente vai ver isso hoje, essa influência. Fabi, você quer ler? Posso ler, sim. Então pode. Obrigado. Imagina. Nessas ocasiões, não encontrava a dedicação da filha, que não soubera educar, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas, encontros, representações sociais numerosas. Mas a misericórdia divina, que não abandona os seres mais desditosos a que mais desventurados, né, deram-lhe um filho carinhoso e compassivo para as dores expiatórias. Emiliano Lúcius, o marido de Aurélia, era desses homens dignos e valorosos, raros na paciência e na mais elevada virtude doméstica. Noites e noites sucessivas velava pela velhinha infeliz que as dores físicas castigavam impiedosamente com o azorrague, que azorrague eu acho que é açoite, né, tá mais no sentido de açoite, de suplícios atrozes. Nos últimos dias, vamos ouvir-lhe as palavras desconexas e dolorosas. Na noite alta, quando as próprias escravas descansavam, subjugadas pela fadiga e pelo sono, parecia que seus ouvidos, de louca, se aguçavam espantosamente para ouvir os ruídos do invisível, dirigindo impropérios às suas antigas vítimas, que voltavam das mais baixas esferas espirituais para rodear-lhe o leito de sofrimento e morte. Olhos desmensuradamente abertos, como se fixassem visões fatídicas e horrorosas. Exclamavam a pobre velhinha abraçando-se ao genro, no auge das suas frequentes crises de medo e desesperação inconsciente. Algum comentário? Eu marquei essa parte em amarelo, né, porque quando a gente acaba chegando mais, né, na velhice, né, já próximo da morte ou numa doença mais grave, a gente acaba mudando essa nossa sintonia, né, e aí a gente começa a perceber um mundo que a gente, enquanto a gente está ocupado com o dia a dia, com o corre-corre, né, a gente até comentou agora na lição, e às vezes a gente não percebe, né, que a gente está muito ocupado com tudo isso. E aí essa hora que a gente já não tem mais grandes afazeres, que a gente está mais recolhido, mais quieto, a gente começa a perceber
isso. E eu acho que é isso que está acontecendo com ela também, né? E aí ela está percebendo aquelas pessoas que estavam próximas, né? E ela não percebia antes. Mais comentários? Eu acho que a gente às vezes não. Essa parte aí que você falou, Paulo, também me trouxe essa percepção aí, porque é muito engraçado, né? Às vezes quando a pessoa ela tá, vamos dizer assim, meio que em transe, né? Todo mundo fala que ela vê coisas que normalmente ela não vê. E, na verdade, eu acho que é mais isso daí que você falou mesmo, né? Que às vezes a pessoa ela tem algumas coisas que antes ela não percebia, né? Mas que agora tá mais aflorado, né? Eu lembro, meu pai, ele, antes de falecer, ele passou quase 4 meses na UTI, né? E aí, quando eu já estava lá no próximo, né, do momento em que ele ia desencarnar, né, eu lembro que uma, uma amiga lá do Noel falou que queria ir visitá-lo, né, lá na UTI, aí eu fui junto com ela, né, e aí ela falou, ah, vamos fazer uma oração agora, né? Na hora que ela estava fazendo a oração, meu pai falou, nossa, aqui tá cheio de mosquinha dourada, olha só. E foi engraçado, né? Assim, a gente até sorriu, né? Porque ele Que falou, ele já bonitinho. estava vendo coisas que a gente já não via, né? Então, e ali alguns dias depois, uns 4, 5 dias depois, ele faleceu. Mais comentários? Quer continuar, Fabi? Crises de soluço e lágrimas Não, sucediam-se não, a é esta. no. Ah, não, Ah, é no desculpa. Emiliano. É no Desculpa, Emiliano. desculpa. Emiliano. Nossa, foi bem pra frente. Emiliano, exclamava em atitudes de pavor supremo, este quarto está cheio de seres tenebrosos. Não percebes? Ouve bem. Ouço-lhe os impropérios, rijos e as sinistras gargalhadas. Conheceste Suplício Tarquínios, o grande lictor de Pilatos? Ei-lo que chega com os seus legionários mascarados de treva. Falam-me da morte, falam-me da morte. Socorre-me, meu filho meu. Sulpício Tarquínios tem um corpo de dragão que me apavora. Crises de soluços e lágrimas sucediam-se a essas observações angustiosas. Acalma-te, mãe, exclamava o militar consternado. Aqui acho que está no sentido de magoado, né? Até as lágrimas. Tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses. Ah, os deuses! Gritava agora a infeliz em histéricas gargalhadas. Os deuses? Onde estariam os deuses nesta casa infame? Nesta casa infeliz, né? Emiliano, Emiliano, nós é que criamos os deuses para justificar os desvarios de nossas vidas. O Olimpo de Júpiter é uma mentira necessária ao Estado. Somos uma caveira enfeitada na terra com um punhado de pó. O único lugar que deve existir, de fato, é o inferno, onde se conservam os demônios com os seus tridentes no braseiro. Ei-lo que chegam em falanges escuras. Comentário? Eu marquei essas duas partes. Eu vou fazer primeiro um comentário da primeira, né? Que assim, eu achei perfeita a colocação dela, né? Que assim, a gente cria os deuses, né? Para justificar as coisas que a gente faz na vida, né? A gente sempre quer arranjar um propósito para mostrar que a gente estava certo, né? E isso, a gente gasta muita energia com isso, né? Eu acho que é legal quando a gente começa a perceber, ter noção desse nosso comportamento, para quando a gente para de fazer isso, a gente vai começar a perceber que a gente pode gastar essa energia para esse nosso melhoramento, para identificar
comportamentos que a gente julgue, que a gente tem um espaço para mudar e gastar energia, ao invés de justificar aqueles nossos atos, né, gastar energia para tentar mudá-los. Né? Eu acho que é isso que é uma das grandes coisas desse nosso grupo aqui, né, lendo esse livro, a gente fica colocando o dedo nessas feridas, né? E sobre a segunda parte, né, que o único lugar que deve existir de fato é o inferno, né? Se a gente quer que todas as coisas no mundo aconteçam de acordo com os nossos desejos, né, o lugar que a gente vai encontrar, a gente vai viver é no inferno, porque as coisas não acontecem, né, do jeito que a gente quer. Né? De vez em quando isso acontece. Né? Então a gente tem que saber lidar com com o mundo. O mundo é assim. Né? Todo mundo tem o livre-arbítrio. Então cada um vai fazer aquilo que acha que é certo. Né? Aquilo que deseja. Né? E aí a gente vai ter que conviver com bilhões de pessoas fazendo coisas que eles querem, não que a gente quer. Né? Então, agora a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né, e fazer da nossa vida um lugar bom, que a gente fique em paz. Eu lembrei quando eu marquei isso aqui, aquele texto que eu trouxe numa abertura lá, acho que no ano passado ainda, né, que falava, né, de você transformar a sua vida, né, deixar de ser um inferno para virar um céu, né? E como pequenas atitudes que a gente tem na nossa vida, a hora que a gente vai acostumando a fazer essas pequenas atitudes, a gente começa a perceber todo aquele cenário de uma outra forma, né? E a nossa vida se transforma, né, como se fosse num passe de mágica, né? Porque a gente já não vai se sentir mais no inferno, a gente vai se sentir no céu. E foram pequenas atitudes, né, que somadas depois a gente tem uma grande diferença na nossa vida. Mais comentários? Dessa primeira parte aí, Paulo, que você falou, eu lembrei também daquelas famosas frases que a gente costuma dizer, né? Ah, mas se Deus quiser, mas tudo vai como Deus quer, né? Então, eu também não gosto muito de usar essas frases, porque eu acho que, na verdade, é tudo a gente que faz, né? A gente tem o poder de fazer diferente, ou de fazer igual, ou de fazer melhor, ou de fazer pior, né? Então, eu normalmente, quando a pessoa fala para mim, se Deus quiser, eu falo, não, é se você quiser. Porque, às vezes, realmente, a gente coloca no outro, né, alguma coisa que é nossa, né? E da segunda parte que você falou, que me veio também a frase, foi aquela outra frase, o inferno são os outros, né? Porque a gente coloca tudo nos outros, né? E às vezes está tudo na gente. Então, às vezes é só a gente mudar a lente. Se a gente mudar a nossa lente, mudar o nosso foco, enxergar de uma forma diferente, só que até a gente mudar o foco, achar a lente correta, a gente continua enxergando ou tendo aquela percepção de que tudo é difícil, tudo é ruim, de que tudo, né? Então, me fez lembrar essas duas reflexões aí. Não, e trocar lente é difícil. Eu troquei esses dias aí, faz um mês e pouco a lente do meu óculos, né? Eu tava com dificuldade para enxergar com aquela lente. Você vê diferente. Nossa, eu punha esse óculos novo, dava tontura, eu tinha que usar 2 horinhas por dia, e aí trocar por um velho. Agora que eu tô, sim, já passou um mês, mais de um mês que eu tô acostumado já a ficar com essa lente nova. Mas é difícil, eu ficava com tontura, sabe, assim, que você virava rápido. Fácil, não. Nossa, é engraçado, né? Eu faço só a comparação, mas realmente é difícil, tanto na parte, vamos dizer, no sentido figurado, como no sentido real da coisa, né? Então, é isso que eu tô falando.
Então, uma bobeira que é trocar a lente do óculos. Eu sentia mal, eu sentia tontura de eu usar o óculos muito tempo, principalmente quando eu virava o rosto assim muito rápido, né? Imagina ter que enxergar o mundo de outro jeito, né? Deve dar mais tontura ainda. É, eu tive um. Eu sou deficiente auditiva, né? E eu fiz cirurgia em um dos ouvidos. E quando coloquei a prótese no meu ouvido, eu falava pra minha mãe, você fica normalmente com um tampão, né? E aí quando eu tive que tirar esse tampão, eu falei, nossa mãe, como o mundo é barulhento. Eu não me conformava, eu demorei para me adaptar ao som do mundo, porque eu já estava tão acostumada a ouvir tão pouco, que Aham. quando eu comecei a ouvir direito, eu falava, mãe, como o mundo é barulhento. Minha mãe dava risada. E aí, essas lentes, ou esses ajustes que a gente tem que fazer, que realmente faz parte, né? Aham. Mais comentários? Se você quiser seguir. E, apegando-se fortemente ao peito do oficial, gritava disparatadamente, que eu acredito que disparatadamente estava no sentido com disparate, né? Devaneio, sei lá. Como se buscasse ocultar o rosto de sombras ameaçadoras. Nunca me levareis, malditos. Para trás, canalhas. Tenho um filho que me defende de vossas investidas tenebrosas. Emiliano Lúcio acariciava bondosamente os cabelos brancos da desventurada senhora, incitando-a a implorar a misericórdia dos deuses, de modo a balsamizarem os rudes padecimentos. Algum comentário? A hora que a gente faz isso, né? Implorar a misericórdia dos deuses, né? Aí a gente começa a enxergar um mundo diferente, né? Que é o que aconteceu com o André Luiz, né? E ele estava lá num lugar que ele julgava ruim, e aí chegou um dia que ele cansou daquilo e pediu ajuda. A hora que ele pediu ajuda, com sinceridade, aí a ajuda foi. Porque enquanto ele não pediu ajuda, né, foi respeitado o livre-arbítrio dele, que ele estava lá, ele queria ficar lá. Né, e eu acho que é isso que é legal. E quando a gente vai lendo esses relatos espíritas, a gente vê que isso é a regra número um deles, né? Sempre esperar a gente estar realmente decidido e externalizar essa nossa decisão com atos, não só com palavras, né? Então, o André Luiz, ele falou lá que ele foi, né, ajoelhou e começou a rezar, né? Ou seja, ele não só falou, quero ajuda, não. Ele começou a fazer alguma coisa nesse sentido, efetivamente. Aí eles falaram, não, acho que agora ele quer. Então, vamos ajudar. Era isso que eu queria falar. Mais algum comentário? É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Paulo? Eu acho que eles sempre estão. Eu sempre procuro acreditar que eles sempre estão atentos ao nosso chamado, né? Só a gente ter a real percepção de que a gente quer ser ajudado, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se abrir para isso, eu acho que a ajuda vem, eles vêm nos ajudar, né? Eu acho que isso eu acredito que é um fato bem presenciado, inclusive, que eu tive, entendeu? Todas as vezes que realmente eu precisei, que eu pedi um auxílio, uma orientação, uma ajuda, ela me veio. Então, assim, é mais da gente estar aberto mesmo, né? Acho que, conforme você falou. Eu só não concordo com o que você falou, que eles estão atentos, né? Eles estão do nosso lado só esperando, eles estão mais do que atentos, eles estão agoniados do nosso lado, falando, quando que esse cara vai mudar de ideia, meu? Quando que vai acordar, né? É,
É verdade. Mais Posso comentário? continuar? Acho que pode continuar. De outras vezes, Fúlvia Prócula, como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, dizia, mais calma, ao filho que o destino lhe havia dado: Emiliano, estou aproximando-me da morte e preciso confessar-te as minhas faltas e grandes deslizes. Perdoa-me, filho, se tamanhos trabalhos te hei proporcionado. Minha existência misérrima foi uma longa esteira de crimes, cujas manchas horrorosas não poderão ser lavadas pelas próprias lágrimas da enfermidade que ora me conduz aos impenetráveis segredos da outra vida. Nunca, porém, consegui ponderar as amarguras terríveis que me esperavam. Hoje, nas pesadas sombras d'alma, sinto que minha consciência se tisna, aqui se escurece, do carvão apagado, do fogo das paixões nefastas que me devoram o penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa e mãe desnaturada. Comentário? Eu marquei essa parte porque a gente... eu gosto sempre de brincar, a gente não pula do segundo andar porque a gente tem medo de morrer. Né? A gente não atravessa a rua sem olhar porque a gente tem medo de ser atropelado. Né? A gente não faz várias coisas na nossa vida porque a gente tem esse receio, né, de acontecer coisas terríveis conosco. Mas nessa parte moral, a gente não tem esse medo, né, de não perdoar as pessoas, de falar uma coisa que a gente não gostaria de ouvir, e a gente não tem essas travas, né, porque a gente não sabe das consequências, né, e acho que esse livro, como outros, né, nos ajudam a isso, né, a que a gente tenha mais consciência dessas consequências, né? E aí a gente pode refletir no que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, tendo mais consciência desses problemas. Comentários? Você continua, Fabi? Quem se apiedará de mim? Se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo, deste leito de loucura e agonia desesperada, vejo o desfile incessante de fantasmas hediondos que parecem esperar-me no pórtico, aqui pórtico acredito que esteja no sentido de portal, do sepulcro. Todos profilam, atacam meus crimes passados e mostram-se jubilosos, contentes com os padecimentos que me arrastam à sepultura. Sem uma crença sincera, sinto-me entregue a esses dragões do imponderável que me fazem evocar o passado criminoso e sombrio. Uma torrente de lágrimas de compulsão e arrependimento seguia-se a esses instantes vertiginosos de raciocínio e lucidez. Emiliano Lúcius afagava-lhe com carinho a face rugosa, imergindo-se ele mesmo às cismas dolorosas. Aquele quadro lacinante era bem o fim tempestuoso de uma existência de deslizes clamorosos. Sim, ele tudo compreendia agora: a rebeldia da esposa, a sua incompreensão, os atritos domésticos, aquela sede insaciável de festas ruidosas em companhia de afetos que não eram os dele, deviam ser os frutos amargos de educação viciada e deficiente. Mas seu coração estava cheio de generosidade sem limite, espírito valoroso, compreendia a situação e quem compreende, perdoa sempre. Comentário? Eu marquei essa parte pelo seguinte, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida
né? E a gente fica preso naquilo lá. Por exemplo, eu tive um professor de química que não era muito legal, né? Não é porque ele não era um professor assim tão apaixonado quanto o meu professor de física, que era super apaixonado no que ele fazia, minha professora de matemática e aquela paixão deles passava para mim, me contagiava, né? Que eu tenho que deixar minha vida tomar um rumo, né? Onde eu falo assim, eu não gosto de química por conta dele, né? Eu dei um exemplo assim, só para ser uma coisa mais neutra, né? Às vezes a gente se deixa levar por pequenas coisas como essas, né? Às vezes a gente se fala, porque quando eu era criança aconteceu isso, né? Eu lembro também de uma vez, né, que eu resolvi comprar uma outra bicicleta e que era um pouquinho melhor, né? E aí não completou um mês a ver a bicicleta, uma pessoa achou que era realmente muito melhor e ficou com ela, né? E aí eu falei, só por causa disso eu não vou mais andar de bicicleta, eu vou ficar traumatizado? Não posso deixar minha vida ser pautada por essas coisas, né? Eu tenho que, se acontecer alguma coisa, né, na minha infância ou durante a minha vida e que aquilo causou algum transtorno, eu tenho que seguir minha vida em frente. Não posso ficar parado naquilo lá. Era isso que eu queria, acho que, fazer esse alerta, né? Porque às vezes eu percebo que eu mesmo fiquei parado na minha vida algum tempo, né? E até que eu percebi que eu estava perdendo tempo reclamando da pessoa errada, né? Se eu estou parado, eu tenho que reclamar de mim, que eu parei de andar, né? E não do outro que fez alguma coisa porque ele fez, porque ele teve vontade, porque ele teve o livre-arbítrio dele, né? Não posso me deixar ser tão influenciado assim na hora que ele tem um controle maior do que eu gostaria que ele tivesse na minha vida. Então eu que tenho que assumir as rédeas da minha vida. Mais comentários? Mas eu acho que o duro é isso, viu, Paulo? É a gente ter essa percepção. Porque tem várias coisas, eu também tenho várias situações assim que às vezes eu não tinha percebido que tinha me marcado e às vezes quando eu estou conversando com a minha terapeuta, ela me dá esse toque. Então às vezes a gente leva coisas assim que a gente nem percebe que aquilo ou a gente estacionou, ou aquilo marcou a gente, ou alguém fez algum mal, mas às vezes vem um estalo assim, você fala, nossa, mas por que eu fiquei parado nisso aqui, né? Que como você fez, né? Mas às vezes não é tão simples, né? Às vezes a gente precisa de uma ajudinha aí que levanta a gente e fala, ó, filha, sai daí. É isso aí, mas a gente também pode começar a olhar para as nossas atitudes e tentar entender por que a gente tem essas atitudes, né? Ah, sim. E aí a gente começa a se perguntar, a gente fala, nossa, eu tô parado nisso daqui porque o cara roubou minha bicicleta lá, eu não vou andar mais de bicicleta? Não posso, sabe assim, às vezes a gente se pega nessas coisas, né? Você fica assim, muito chateado, né? E aí, não, o cara roubou, agora já foi, né? Não adianta eu reclamar. Tem que tocar a vida. Essa praticidade, né, do bola pra frente, vambora. É isso aí. Não ficar chorando pelo leite derramado, né? É isso aí. É que, assim, eu concordo com a Fabi também. Eu acho que dependendo do impacto emocional que determinada situação causa, a ajuda profissional às vezes é importante, porque você trava, né? Você não consegue superar aquilo fica te remoendo 24 horas, né? E aí que você trava mesmo, aí você não vai para frente. Aí quando você está nesse nível, cabe ter essa percepção ou alguém, né, te ajudar e falar, eu acho que você precisa buscar uma ajuda profissional para se livrar disso, porque nem sempre sozinho a gente consegue, sabe?
Eu me reconheci que sozinha eu não conseguia, viu, Fiore? E aí, em algumas situações eu falei, não, eu acho que alguém precisa me ajudar. Então foi por isso que até você reconhece que você tem o problema, mas você ainda não sabe como sair dele. Então, na verdade, a minha questão era essa. Eu sei que eu tenho isso. Sozinha eu não estou conseguindo. Então, eu preciso procurar ajuda de alguém para eu sair disso. Seja uma profissional, seja alguém para conversar, seja qualquer um. Realmente é isso que você falou. Realmente, às vezes, a pessoa, às vezes, ela precisa de um suporte, de uma ajuda, porque sozinha, às vezes, ela não dá conta ali. Eu particularmente, tenho algumas questões que eu não dou conta sozinha. Então, eu peço ajuda. Eu saio correndo, gritando. Não, perfeito, Fabi. Eu acho que isso é o normal de todos, né? Eu acho que, inclusive, a busca do Noel é em função de algum desafio que você não estava sabendo lidar, né, com Sim, ele, né? verdade. O desafio é muito impactante, ou era muito impactante, né? E você fala, cara, eu estou me sentindo muito mal, eu não estou conseguindo. E aí vem as emoções negativas, os desesperos, achando que não tem porta para abrir, não sei o quê. Aí você tem que buscar essa ajuda, ou um profissional, ou mesmo um grupo acolhedor como o Noel. Exatamente. Eu acho que a missão do Noel é essa, né, de grupos como o Noel, né, e das pessoas que se envolvem, né, como o Paulo e outras pessoas que se envolvem aí diuturnamente para ajudar outras pessoas, né, de forma no anonimato, é exatamente isso, para acolher essas pessoas que estão desafios muito pesados nas suas vidas e não estão conseguindo lidar com eles. Eu acho que é bem por aí mesmo. Sim, é verdade. É por isso que eu falei, às vezes não precisa ser o profissional, né? Porque realmente encontrei o Noel num momento como esse também, conforme você falou. Às vezes o Noel, ele me acolheu numa angústia que eu estava tendo no momento, que eu me lembro que na época foi a perda do meu pai, e ele me acolheu assim de uma maneira extraordinária. Então, assim, você continua indo porque são lições que eles passam, que te confortam, que te dão um alento. Às vezes você nunca ouviu, você não sabia. Porque é como a gente fala, às vezes as pessoas, elas não fazem por mal, às vezes elas só sabem fazer daquele jeito. Então, às vezes vem alguém com um aprendizado diferente ou com uma lição diferente, transforma a sua vida, transforma o seu modo de ver as coisas, transforma os seus traumas, né? E é por isso que é importante. Não, perfeito, Fabi. Concordo, gênero, número e grau, é isso mesmo. Eu não enfatizei essa questão dessa ajuda, porque para mim a ajuda é sempre externa, né? Você é aquele, se você não tá, se você encontra o problema, né? Assim, eu fiquei parado lá naquela bicicleta, né? Você tem que procurar sempre externamente a você em alguma coisa, uma leitura, uma conversa com uma pessoa, uma conversa com um terapeuta, uma casa que te ajude, né? Ultimamente, né, os meus maiores conselheiros são os livros, né? Mas para mim não deixa de ser uma ajuda externa, né? Porque são outras pessoas que escreveram, né? E aí eu vou lendo, fico lá lendo, aí eu paro, né? Fico pensando no que ela falou, e aí eu falo, nossa, eu não tinha pensado nessa solução, né? E aí, né, a gente começa a trazer para dentro da gente as experiências dos outros, né? Então, acho que é sempre essa, quando a gente chega nesse impasse, a gente sempre vai buscar isso de fora. Acho que dificilmente a gente vai encontrar essas soluções dentro da gente, né? Sim, perfeito, porque existe... Eu nunca achei, Paulo. Eu também não. Existe uma limitação, né? E eu acho que é exatamente isso, é essa consciência que a gente tem, como a Fabi falou agora, né? A consciência de entender. Eu tenho, mas eu também tenho que ter a humildade de reconhecer que eu tenho meus limites, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu preciso buscar uma ajuda externa, seja qual for o veículo, mas já é uma conscientização de que você sozinho não está conseguindo. Agora, quando você vai buscar essa ajuda externa, é aquilo lá, uma conversa, um livro,
te ajuda a compreender situações que você, por exemplo, quando você perde um ente querido, se você não tem conhecimento, o sofrimento é muito forte, mas se você tem um conhecimento, como nós estamos fazendo aqui, né, buscar a doutrina espírita, para entender melhor, e me parece que a compreensão te traz um conforto, entendeu? De que as coisas não são tão trágicas como poderiam ser, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Para mim, me trouxe muito conforto, realmente isso, exatamente isso, Fiore. A casa me confortou nesse sentido, de que tudo não acaba aqui, porque até então eu tinha essa percepção, entendeu? Então aí eu comecei a estudar, eu comecei a aprender, e uma coisa que o Paulo falou até numa das outras reuniões, que eu acho que é super correta, que realmente quando você busca uma ajuda, eu acredito que você é emanado de espíritos que às vezes que eles te ajudam a encontrar essa solução, seja ela na forma de uma terapia, seja ela numa casa de uma casa como Noel, entendeu? Então eu acho que o simples fato, que nem você falou, da pessoa se abrir e pedir ajuda, eu acho que você tem também emanações que te favorecem para que você vá num lugar que realmente te ajude, que te dê uma ferramenta para que você consiga lidar com aquilo ou que você consiga trabalhar com aquilo. Perfeito, Fabi. Exatamente isso. Perfeito. E a gente não sabe de onde vem a ajuda, né? Pode ser uma pessoa que a gente encontra no metrô e fala, olha, vai naquela casa espírita, ou lê esse livro, ou escuta esse programa, né? Exatamente. E às vezes pode ser um total desconhecido, porque aquelas pessoas que são conhecidas, a gente não aceita pedir ajuda para elas, às vezes, né? Eu notava isso muito lá no Noel, na entrevista, né? Aquelas pessoas, às vezes vinham pessoas que estavam lá, eu recebia muitas vezes pessoas de outras casas espíritas, né, porque ela não ia na casa dela, ela estava enfrentando um problema, não ia na casa espírita que ela frequentava pedir ajuda, né, ela ia numa outra casa que ela não era conhecida para pedir essa ajuda. Então às vezes a gente precisa, né, de um estranho falar isso para a gente, né, porque a gente não quer mostrar a nossa fragilidade para pessoas conhecidas. A gente não tem que lembrar disso. Existe sim, eu acredito. Mais comentários? Pode continuar, Fabi. Uma noite em que a doente manifestava crises acentuadas e profundas, o bondoso oficial ordenou que as servas se recolhessem. A pobre louca falava sempre, como se fora tocada de energia inescutável e incompreensível. Copioso, aqui no sentido de volumoso, né, suor inundava-lhe a fronte, tomada de febre alta e constante. Emiliano, gritava ela desesperadamente, onde está Aurélia, que não busca velar a minha cabeceira nas vésperas da morte? Como as falsas amizades de minha vida terá ela também horror do meu corpo? Aurélia, explicou generosamente o oficial, precisava desobrigar-se hoje de um compromisso com as amigas na organização de alguns serviços sociais. Ah! Exclamou a demente, em sinistras gargalhadas. Os serviços sociais! Os serviços sociais! Como pudestes crer nisso, meu filho? Tua mulher, a estas horas, deve estar ao lado de Plínio Severus, seu antigo amante, em algum lugar suspeito desta cidade miserável. Emiliano Lúcius fez o possível para que a infeliz dementada não prosseguisse em suas revelações terríveis e impressionantes, mas Fúlvia continuava o libelo tremendo e doloroso. Não, não me prives de continuar, prosseguia desesperadamente. Ouve-me ainda. Todas as minhas acusações representam a criminosa realidade. Muitas vezes, a verdade está com aqueles que enlouquecem. Fui eu própria que induzi minha
minha infeliz filha aos desvios conjugais. Plínio Severus era o inimigo que ela precisava vencer, na qualidade de mulher. Facilitei-lhe o adultério, que se consumou sob este teto. Certifica-te, filho meu, da enormidade das minhas faltas. Horroriza-te, mas perdoa, e vigia tua mulher para que não continue a trair-te com as tuas pérfidas torpes e não venha um dia a apodrecer lamentavelmente como eu num leito de sedas perfumosas. O generoso militar acompanhava boquiaberto e aflito aquelas revelações assombrosas. Então a esposa, além de não compreender o seu idealismo, ainda o traía vergonhosamente no próprio ambiente sacrossanto do lar? Emoções dolorosas represavam-se-lhe no coração, mas, possivelmente, todas aquelas palavras não passavam de simples delírio febril, da demência incurável. Uma dúvida horrível e impiedosa aninhara-se-lhe no coração angustiado. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os grandes olhos tristes, enquanto a enferma dava uma trégua às penosas revelações. Daí a minutos, porém, com a voz estentórica, continuava: E Aurélia? Que é feito de Aurélia que não vem? Por onde andará minha pobre filha criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-te os infames segredos da nossa existência desventurada. Alguém, todavia, penetrara no aposento contíguo, cautelosa e silenciosamente. Era Aurélia, que voltava de uma festividade ruidosa, onde o vinho e os prazeres haviam jorrado em abundância. Depois de atravessar a porta próxima, ainda ouviu as últimas palavras da mãe, no auge da febre e da desesperação doentia. Ela, que ouvira as tristes revelações, de pouco antes considerou que a doente, no dia imediato, haveria de cumprir a terrível promessa e, num relance, examinou todas as probabilidades de execução da ideia tenebrosa que lhe passara pela mente criminosa e infeliz. Seus olhos pareciam vidrados de cólera, sob o azorrague de um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente no coração frio e impiedoso. Despiu os trajes de festa, reintegrando-se nos aspectos interiores do lar, e abriu uma nova porta, dirigindo-se ao leito materno, onde acariciou a mãe fingidamente, enquanto o esposo, incompreendido, a contemplava, de cérebro fervilhante e dolorido sob o domínio das dúvidas mais acerbas. — Mãe, que é isso? Perguntou, afetando uma preocupação imaginária. — Estás cansada. Precisas repousar um pouco. Fúlvia fitou-a profundamente, como se um clarão de lucidez lhe houvesse clareado repentinamente o espírito abatido. A presença da filha tranquilizava de algum modo seu coração dorido e a consciência dilacerada. Sentou-se com esforço no leito, afagou os cabelos da filha, como sempre costumava fazer na intimidade, deitando-se em seguida e parecendo com boa disposição de repousar. Emiliano Lúcius retirou-se da cena, considerando que a sua presença já não era necessária. Mas Aurélia continuava a falar com o seu fingido carinho. — Queres, mãe, uma dose do calmante para um repouso preciso? A pobre louca, na sua inconsciência espiritual, fez um sinal afirmativo com a cabeça. A jovem encaminhou-se ao seu aposento privado e, retirando o minúsculo tubo de um dos móveis prediletos, deixou pingar algumas gotas numa pequena taça de sedativo, monologando. Sim, um segredo é sempre um segredo, e só a morte pode guardá-lo convenientemente. Caminhou sem hesitação para o leito materno, onde, por mais de 2 anos, jazia a infeliz.
devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Num relance, o horrível envenenamento estava consumado, ministrada a poção corrosiva e violenta. Aurélia determinou, então, que 2 escravas velassem o sono da enferma, como de costume, ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificável. Em 2 horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. Ao chamamento aflito das servas, todas as pessoas da casa se colocaram a postos, dado o penoso estado da enferma. Emiliano Lúcius contemplou-lhe os olhos, que se iam apagando ao véu da morte, e debalde procurou fazer que a agonizante lhe dissesse ainda uma palavra. Seus membros frios foram-se enrijando, devagarzinho, e da boca começou a escapar-lhe espuma rósea. Em vão foram chamados os entendidos da medicina. Naqueles derradeiros instantes, naquela época, nem os esculápios, aqui você só colocou a significação, né, Paulo, que na mitologia era um deus da medicina e da cura, né? Conheciam... Seria um nome que você dá também, vai para os médicos, você pode pensar. Entendi. Um apelido, vai. Esculápios. Tá? Obrigada, Paulo. Conheciam os segredos anatômicos do organismo. Nem havia polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas. O envenenamento de Fúlvia correu por conta das moléstias incompreensíveis que, durante muitos meses, lhe haviam eliminado todos os centros de vitalidade. Contudo, aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe negrejavam o foro íntimo. Aurélia buscou representar, do melhor modo, a comédia da sentimentalidade em tais circunstâncias, e depois das cerimônias simplificadas e rápidas, em vista da imediata decomposição cadavérica, que forçou a incineração em breves horas, o antigo lar do pretor Salvio Lentulus tornou-se o abrigo de 2 corações que se odiavam mutuamente. Comentário? Eu marquei essa parte porque às vezes eu estou sendo muito bonzinho, né? Frequentemente a gente encontra na vida pessoas que gostam de fazer isso, né? De representar um papel que a gente sabe que aquilo não é verdadeiro, né? Quando a gente conhece um pouquinho mais a pessoa, a gente vê, nossa, é óbvio que aquela fala, aquele comentário, ele está tentando passar uma coisa que a gente sabe que não é verdadeira, né? Isso quando a gente está em família, né? É muito mais comum, né? Eu trabalho numa empresa já desde o século passado, eu vou te brincar, então às vezes a gente já tem essas percepções, às vezes no próprio trabalho, né? Tem pessoas lá que eu conheço há mais de 20 anos, aí você já fala, nossa, isso daí não combina com aquela pessoa, né? E acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para a gente tentar não entrar nessa mesma vibração, nesses mesmos objetivos de tentar passar uma imagem, às vezes, que a gente não tem, né? Quando a gente é mais transparente, as pessoas se sentem mais à vontade ficando ao nosso lado, né? Quando a gente é mais transparente, as pessoas acham que a gente é mais verdadeiro,
e acabam agindo de forma diferente conosco. Então acho que eu achei interessante isso para trazer esse ponto à reflexão também. O que vocês acham? Eu acho perfeito, Paulo. E em muitos momentos, não sei se o problema ou a solução, sei lá, eu acho que as pessoas, às vezes, elas representam um papel, como o próprio Fiore às vezes fala, né, pela conveniência da situação, né? Então, eu particularmente penso como você, eu me sinto muito mais à vontade quando a pessoa age naturalmente, quando eu percebo que ela não está ali agindo por uma circunstância, né? Mas às vezes, na verdade, o que eu percebo, assim, em grande parte das vezes é que a gente vê as pessoas compor papéis, né? E aí aquelas que já são mais sinceras e mais honestas, elas já são mais taxadas, vamos dizer assim, né? Porque, isso não deve, isso não pode, isso... Mas eu, particularmente, acho que, eu penso como você, eu acho que quanto mais a gente for natural, mais a nossa essência aparecer, eu acho que mais em paz também com a gente vai ficar, né? Porque a gente representar esse papel, a gente está representando pra gente mesmo também, né? Perfeito. Isso aí, a gente fica mais em paz e a gente fica em paz com a nossa consciência também, né? Exatamente. E a transparência leva à credibilidade, né? Quando você é transparente, as pessoas acreditam mais em você, sabe que aquilo que você falou faz sentido por causa dessa transparência, entendeu? Você é uma pessoa que procura respeitar as situações. Eu, por exemplo, trabalho com pessoas que são excelentes vendedores, mas eu estou vendo que eu sempre fiz uma crítica construtiva nesse sentido. É você vender uma coisa que, tudo bem, todo mundo quer, mas você não tem aquela estrutura que vai entregar aquilo que você está vendendo. E é isso que me preocupa, eu sempre falo. Você pode vender geladeira para esquimó, mas se você não tiver uma estrutura para entregar isso aí, você vai quebrar um elo de confiança. Você vai quebrar um elo de transparência e de credibilidade. As pessoas começam a duvidar. Ele fala que tem tudo, mas não tem estrutura para entregar aquilo. Aí você acaba entrando em devaneios, né? É isso que a falta de transparência leva a essa situação de falta de credibilidade, né? É melhor você ser transparente, é melhor você usar o bom senso, né? Eu acho que você falou uma palavra aí que falou tudo, Fiore, que é a confiança, né? Quando você é verdadeiro, as pessoas confiam mais em você, né? Elas sabem que elas podem confiar, porque você não está ali representando, você não está ali, como você está falando, né? Vendendo uma coisa que não é, fazendo uma coisa que não é. E eu acho que isso realmente transportar a confiança é uma coisa que te dá realmente credibilidade, né? E às vezes você não faz só por ter a credibilidade dos outros, é para você também ter a sua própria credibilidade, né? Exatamente, porque a desonestidade intelectual é terrível. Você sabe que você está sendo desonesto intelectualmente. Você sabe, cara, eu estou falando que tem... Você não deita a cabeça no travesseiro, não sei, eu não deito. Exatamente, né? Então, acho que é importante trabalhar isso, mas às vezes isso é o perfil. É o perfil da pessoa. Existe um perfil de uma pessoa ansiosa que precisa chegar num objetivo a qualquer momento, a qualquer custo, e ela fala, transportando aquela ansiedade, mas aí quando chega a hora de entregar, cadê? Aí começam os ruídos, né? Começam os ruídos de relacionamento. Ela acha que ela precisa de um papel, né? E aí quando ela vê que aquele papel às vezes não está condizendo com a realidade dela, é que... Exatamente isso. Ele encarna um personagem, esse personagem está desconectado da realidade. E aí começam os ruídos, né? Aí qual é a consequência? O ruído na relação, seja comercial, pessoal, profissional. A minha terapeuta, ela me diz uma frase que ela fala assim: Fabi, tem 3 coisas na vida que você não pode esconder por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Então, uma hora aparece. Por mais que a gente se camufle,
Uma hora isso aparece, né? E assim, na verdade, é como a gente tá falando, às vezes o negócio não reverbera legal pra gente, né? A gente não fica em paz ali naquilo, né? Sim, sim. Quem tem esse perfil assim, realmente ele não fica. Ao contrário de que tem o perfil contrário, né? De não ser muito transparente, fica incomodado, né? Fala, puxa vida, eu falei coisas que eu tenho certeza que eu não vou cumprir. É verdade. Ela fica preocupada em sustentar a própria mentira. Exatamente. E pior, né? Que quando você mente, você sempre tem que lembrar como foi a mentira. E aí que dá o problema. Entendeu? Porque você tem que sempre lembrar daquele como que eu vou sustentar uma mentira. A mentira nem sempre é sustentável. Acho que nunca é sustentável, porque você sempre tem que lembrar o que você falou. E aí É, começam as contradições, né? exatamente. Perfeito, Fiori. Adorei da sua frase também, Fabi. Não, é isso aí. O mais difícil da mentira é depois sustentá-la, né? Acho que esse é É o problema. desafiador. Né? Por isso que o pessoal fala, né, que mentira tem perna curta, né? Exatamente. A origem da frase está aí. É isso aí. Mais comentários? Pode continuar, Fabi. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalos, prazeres, Emiliano Lúcius nunca pôde esquecer as revelações de Fúlvia, nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobriu o coração por mais 2 anos. Em 54 subia Domício Nero. Aqui se só elucidou para a gente, né, o Paulo, que foi o 5º imperador romano de 54 depois de Cristo a 68, né? Isso aí. Ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de Aulicos, perdão. Áulicos, perdão. Perversos e de concubinas tão numerosas quão desalmadas. Muito tarde conheceu Agripina. Aqui também você está elucidando para a gente, né, Paulo? Porque ela foi uma personagem importante, né? Ela foi ela era bisneta lá do primeiro imperador, que era o Augusto, depois neta lá do Tibério, irmã do Calígula, foi o terceiro, a esposa do Cláudio, que foi o quarto, e a mãe do Nero. Né? E ela está sempre, quase é a única personagem que está, porque assim, ela é neta adotiva, né, esposa de um, então é quase que a única personagem que amarra tudo isso. Né? Então ela está sempre no meio de todas essas tramas aí. Isso que eu quis mostrar. Entendi. Obrigada, Paulo. A inconveniência de sua atitude maternal, abrigando o imperador Cláudio a unir ao casamento de sua filha Otávia com aquele que, mais tarde, iria eliminar-lhe a própria vida, que foi Nero, né, Paulo? Com os maiores requintes de perversidade. O Fórum e o Senado receberam, tremendo, a sombria notícia da proclamação do novo César pelas legiões pretorianas, não tanto por ele, mas porque sabiam de antemão que aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana. Ninguém, todavia, ousou protestar. Tal a série de crimes tenebrosos, perpetrados impunemente para que Domício Nero atingisse os bastidores do supremo poder. Aqui peraí, Paulo, que minha telinha aqui tá dando problema, Paulo, peraí. Quer que eu continue lendo? Você pode continuar, que a minha tela aqui está desaparecendo um pouco. Tá bom. Eu até tinha marcado
essa outra parte aqui, ó, tornar-se um fácil joguete dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos, né? Quando a gente tem propósitos bons, a gente vai ser auxiliado por espíritos bons, né? Se a gente tem propósitos mais ou menos, provavelmente a gente vai ser auxiliado por espíritos mais ou menos. Se a gente tiver propósitos ruins, a gente vai ser auxiliado pelos espíritos equivalentes, né? Porque a gente está sintonizado, né? Como que a gente está sintonizado? Com esse nosso desejo, né? Então, eu juro que eu não quis fazer nenhuma brincadeira com as questões políticas que a gente está vivendo hoje no nosso país, tá? Mas vocês podem imaginar, né, quais são os espíritos que estão auxiliando, né, alguns dos nossos governantes, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que perceber o que a gente quer, né? Porque o que a gente quer é o que a gente vai estar sintonizado, né? Então, era esse alerta que eu queria fazer aqui. Comentários? Fiore, você queria falar? Não. Oi. Não? Não especificamente, mas eu concordo. Eu acho que realmente tudo é assim, é a vibração, né? É a frequência que você está. Às vezes você tem pensamentos que falam, caramba, esse pensamento não é adequado, mas você fica naquela frequência. Eu penso com você também. Eu acho que se o propósito é bom, você vai ter um espírito bom te ajudando. Se você está numa frequência mais ou menos, ou até ruim, se você baixar a guarda, esse espírito também te leva, com essa característica, te leva para aquele objetivo que você acaba fazendo, entendeu? Então, eu acho que é o orar e vigiar, né? Aquela frase eterna que a gente fala tanto aí. Eu acho que quando você se vê com essa frequência, eu acho que você tem que tentar fazer um trabalho de uma prece, de uma oração, para sair dessa frequência e voltar para uma frequência melhor, entendeu? É um exercício. E só lembrando que o espírito não te leva a nada. Você que escolheu ficar naquela frequência. Você que escolheu os propósitos. Então, não pode jogar a culpa nele. É a vibração, né? Eu acho que eu acho que tem a ver com a vibração, que aí você atrai. Exatamente. A gente que atrai. Aí a gente acaba ficando à mercê e fala que, estou à mercê. Não, mas na verdade a gente se colocou um pouquinho antes, né? Você abriu a porta para isso, né? Você está abrindo a porta para essa frequência. Uhum. É isso. O Paulo, acho que voltou aqui. Eu acho que eu consigo continuar. Tá bom. Ninguém... parei nessa parte, não? É que você tinha já lido outro parágrafo, mas pode ler de ninguém, hein? Não, já li, né? Aí você está no ano 56. No ano 56, o envenenamento do jovem, aqui também você colocou uma explicação, né? Que é Britâncios, que é o filho do imperador Cláudio, e da sua terceira mulher, Valéria Messalina, foi morto aos 13 anos, é isso? Isso. Punha arrepios de terror em todos os patrícios. Só para explicar a história, né? O britânico seria o filho do Cláudio, né? Então, voltando aqui, ó, o Cláudio era o imperador antes do Nero. Então, o que aconteceu? Ele seria naturalmente o imperador, o seguinte, quando o Cláudio morresse. Então, aí o Nero mandou matar os britânicos para que ele entrasse na linha sucessória. Entendeu? Entendi. Esse foi o problema. Entendi. Medidas ignominiosas foram postas em prática para humilhar os senadores do Império, que não conseguiram efetivar os seus protestos formais. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que, diante de si,
tinham os filtros venenosos de locusta, é isso, né? Quer que eu fale esse pedaço aqui, ó? Eu quero, senão eu vou me atrapalhar. Então, aí, quem que eram os grandes pessoas que estavam em volta do Nero, né? Então, essa Locusta, ela era uma amante dele e ela era reconhecida como especialista em veneno, né? Eles chamam de filtros esses venenos, né? Então, ele tinha como uma amante e uma especialista em venenos, que o menino morreu envenenado, né? Aí ele tinha também aí tinha lá o Tigellinus, né, que era o comandante da guarda dele, tipo lá o cara que fazia o que ele queria, né? E tinha o Aniceto, que foi o cara que ele contratou para matar a mãe dele, aquela Agripina que a gente tinha falado lá, que tava, né, que era a mãe dele, que ajudou ele a manipular o Cláudio, né, para que ele tivesse na linha sucessória, tudo isso, né? Aí ele vai depois manda matar porque a mãe não estava fazendo o que ele queria, né? Então era essa confusão aí. Esse era o Nero, né? Então por isso que eu quis explicar, né, todos esses personagens aqui. Eu vou ler então a frase toda. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que diante de si tinham os filtros venenosos de uma Locusta, a tirania e a perversidade de um Tigellinus ou o punhal de um Aniceto. Quer continuar, Rabi? Continuo. A morte inesperada de britânicos. Perdão, britânicos, porém, provocara certo descontentamento, dando aso a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos. Só mais uma curiosidade, o filho, o Cláudio, né, que era o pai do Britânicos, né, que era o quarto imperador, ele tinha acabado de vencer, né, e conquistar a região lá da Inglaterra, né, da Bretanha, né, então das ilhas britânicas, né. Então aí ele colocou o nome do filho dele de Britânicos, porque ele tinha acabado de ganhar aquela guerra. Por isso que ele chama Britânicos. Tá. Entendi. Para mim ele é um trava-línguas. Continua, Paulo? Como é que a gente está de horário? Se quiser terminar até a parte lá quando muda lá para o destino emiliano, acho que a gente pode terminar esse pedacinho. Tá. Entre esses encontrava-se Emiliano Lúcius, que se viu logo em sérias perspectivas de banimento, tornando-se vigiado pelos inúmeros esbirros do imperador. O generoso oficial buscou recolher-se o mais que lhe era possível, evitando a possibilidade de conflitos. Recrudesceram as suas angústias íntimas e as suas meditações tornaram-se mais profundas e dolorosas. Essa parte aqui foi engraçada. Eu demorei um monte de tempo para até estudar toda essa parte aqui, todos esses caras envolvidos. E a pessoa lê em 5 segundos. Não tem problema. Mas assim, eu fui explicando para vocês, né? Mas assim, foi legal, que eu aprendi muita coisa aí também, né? Então eu fui entendendo cada uma dessas partes. Eu adoro fazer isso aí. Agora acho que eu sei bem mais de Roma do que eu sabia antes de começar a ler esse livro. Acho que agora a gente pode parar, que tá bom. Esse daqui já é mais longo, a gente não vai conseguir terminar, então a gente deixa para começar, né, na próxima reunião. Tudo bem? Alguém tem algum outro comentário para fazer? Ô Paulo,